Fala pessoal, tudo bem? Sou Guilherme Brassanini, médico otorrinolaringologista e também atuando na área de medicina do sono. Vim aqui para apresentar um artigo científico para vocês que saiu no dia 23, um estudo chinês realizado durante o pico da epidemia do coronavírus. Ele correlaciona o social capital, que é como se fosse um índice de interação social, com a qualidade de sono dos indivíduos, comparando duas variáveis principais, que é ansiedade e estresse. Esse estudo foi feito durante o pico da epidemia lá em janeiro, Eles colocam na introdução, então, tentam localizar o que está acontecendo no mundo, que já está ocorrendo uma disseminação mundial, uma pandemia, e eles também dão ênfase no seguinte: existem pessoas realmente com a saúde física acometida, que são as pessoas infectadas, mas e as pessoas que têm a saúde mental alterada, essas pessoas que não estão infectadas, Alguém está assistindo por elas, tão conscientes que também está tendo uma alteração nessas pessoas que não estão infectadas, E ele começa a destacar, ansiedade, depressão e estresse como adjuvantes para a alteração do sono. Então ele correlaciona a questão da saúde mental com a imunidade, o sono com a imunidade também, tá? Vou passando rapidinho para não ficar muito cansativo, tá, pessoal? Então, assim, como objetivo ele quis investigar então os efeitos desse social capital, que eu vou explicar mais para frente o que é direitinho, com a qualidade do sono e os mecanismos envolvidos, E avaliar as relações entre a variável dependente, que é o social capital, e duas mais variáveis independentes, que é a ansiedade e o estresse principalmente, essas interligadas ao sono. Eu coloquei aqui junto, mas é separado. Tá? Então, Portes, em 1980, definiu o social capital como uma medida de confiança social, pertencimento e participação, e Lynch, em 1997, como uma vontade de gerar coesão social, confiança e participação em atividades comunitárias. Ou seja, ambos falam sobre como que a pessoa é vista na sociedade, As relações interpessoais e sociais que ela está envolvida, seja com amigos, familiares, no trabalho, etc. E nesse trabalho eles colocam o PSI 16, o questionário, para tentar identificar esse social capital, Qual é o índice dessa pessoa, Então, se você for ver aqui, se você quiser dar uma pausada no vídeo, você vê que cada item eles mostram realmente interações sociais, tanto dentro de casa como comunitárias, e como que as pessoas veem isso, até interação política e social, etc, tá? Cultural. Bom, então, como material e método, Foi um estudo transversal, Então pegaram o momento, aplicaram o questionário e colheram as informações no número de 170 pessoas que iriam ficar isoladas por 14 dias, indivíduos adultos, e no terceiro dia de isolamento eles aplicaram 4 questionários para avaliar o social capital, a ansiedade, o estresse e a qualidade de sono. Então foi utilizado esses questionários aqui para avaliar cada um individualmente, E pegaram esses questionários e começaram e através de dados estatísticos mesmo que eles utilizaram, conseguiram comparar e determinar a relação entre ansiedade, estresse, o sono e esse índice esse social capital, Então, a população foram 101 homens, 69 mulheres, a maioria escolarizados, casados, morando em área urbana, com uma renda per capita média. Essas pessoas, grande maioria, foram expostas a pessoas doentes ou possivelmente expostas a pessoas doentes, tá? Então, se somar, dá 70%, mais ou menos, a maioria não apresentou febre nem sintomas respiratórios, tá? Então foram pessoas que não tiveram sintomas ou tiveram sintomas leves, que foram expostas a pessoas de risco ou não foram expostas, tá? Mas não foram pessoas que ficaram realmente doentes, tá? Que tiveram sintomas moderados e graves. As pessoas não estavam incluídas no estudo. Então, como resultado, eles viram que uma pessoa que tem esse social capital, ou seja, esse índice de interação social, etc., elevado, ele tinha uma melhor qualidade de sono. Assim como pessoas também com maior ansiedade, mais estressadas, tinham pior qualidade de sono. Nada diferente do que a gente já imagina, pessoal? Então, assim, a gente viu que as pessoas que estavam isoladas tinham um maior índice de estresse, ansiedade, tinham uma qualidade de sono baixa, Isso aí muitas vezes relacionados à saúde psicológica, E mostraram que o social capital, os níveis de social capital poderiam realmente afetar a saúde mental e, consequentemente, também o sono, tá? E eles
citaram para embasar isso daí alguns artigos que já tinham sido publicados utilizando o Social Capital, né? Um deles de Valência e Garcia mostrando a relação do Social Capital com a ansiedade, esse Liz e colaboradores associando o Social Capital com crianças que viviam na pobreza, com os membros da família, correlacionando com o apoio das crianças na escola, etc. E Amado e colaboradores comparando o Social Capital com o sofrimento que o Social Capital elevado era associado, contribuía para reduzir o sofrimento e prevenir complicações do diabetes, né? Então eles colocaram esses estudos para embasar a discussão do artigo. Bom, então esses artigos, junto com o artigo atual, eles suportam o seguinte: melhorar a saúde física e mental, na perspectiva do Social Capital, pode ser aplicado a indivíduos que auto-isolam durante a epidemia. Ou seja, quanto maior o índice de interação social do Social Capital, melhor a pessoa vai lidar com isso, né? E também mostrou, então, que os indivíduos que auto-isolam em casa sofrem estresse físico, estresse mental e insegurança. E essa insegurança, às vezes, até maior do que pessoas que estão hospitalizadas e com suporte médico, porque elas estão ali acolhidas, né? Diferente das pessoas que estão em casa, que não tem esse acolhimento, né? E abrir um leque para a gente ter uma atenção à questão da saúde mental, né? Que a saúde mental é muito importante. O Social Capital, ele ajuda a reduzir essas emoções negativas e lidar com o risco de uma epidemia e isolamento, né? Então, assim, ele mostrou o estudo que o Social Capital foi mediado por ansiedade e estresse. Eu vou mostrar no próximo slide uma tabelinha, né? Então, ele usou dois caminhos. O caminho inicialmente mediado pela ansiedade, né? Então, um Social Capital alto, a pessoa seria menos ansiosa e teria um sono de melhor qualidade. E o caminho contrário também é verdadeiro, né? E ele destacou aqui que a avaliação da ansiedade é completamente subjetiva, porque a pessoa relata que ela teve dificuldade de adormecer ou acordar facilmente devido a um quadro de ansiedade, né? Não tem nada que mostre isso de uma forma objetiva. E ele também cita uma possível fisiopatologia dessa ansiedade modulando, alterando o nível de secreção de cortisol e melatonina, e esses níveis de cortisol e melatonina, né, o cortisol elevado, a melatonina reduzida, elas poderiam estar relacionadas à alteração na qualidade de sono. E a gente vê realmente que isso no dia a dia, né, é verdadeiro, né? O segundo caminho, então, identificado foi a questão do estresse, né? Então, mesma coisa, o Social Capital elevado vai diminuir o estresse e melhorar a qualidade do sono. O caminho reverso, mesma coisa, né? E aqui, então, a tabelinha que eu falei. Então, o questionário PSI 16 mostrando o Social Capital interligado com os questionários de ansiedade e estresse, que estão relacionados ao questionário de Pittsburgh, né, que avalia o sono. Então a gente vê que o Social Capital tem a relação com ansiedade e estresse, e esses daqui vão ter relação com o sono. E ambos, ansiedade e estresse, estão relacionados, tá, pessoal? Então aqui mostrando alguns mecanismos, né, o estresse mostrando que aumenta a tensão física, a pressão mental, alterando a qualidade de sono, né, e aumentando a ansiedade, e a interação entre essas variáveis, né? Cabe destacar então que todas as variáveis incluídas no estudo, né, o Social Capital, o estresse, ansiedade e sono, requerem atenção para evitar um ciclo negativo de danos psicológicos e físicos. Então, como eles têm uma relação um com o outro, não adianta você focar em só uma coisa. Tem que ver que todas as coisas estão interligadas em si, e se não tira as necessárias atenções a cada um, isso aqui vira um ciclo vicioso, um ciclo negativo. Então, assim, o que ele foca? Ele foca que é necessária medida para melhorar esse Social Capital, o estado de saúde mental e o sono das pessoas isoladas durante as epidemias. A gente vê realmente isso acontecendo, né? As pessoas, principalmente idosos isolados, eles acabam aumentando a ansiedade, estresse, depressão, piorando a qualidade de sono. Isso aí vai alterar o organismo dela de alguma forma, né? E o estudo cita, e a gente vê acontecendo aqui no Brasil já, as pessoas interagindo de uma forma online, podemos dizer assim, né? Então, pela internet, por vídeos, por lives, atendimentos online, tanto de psicólogos. Agora foi autorizado também o uso de telemedicina aqui na crise. Então, assim,
tudo de uma forma a acolher essa pessoa, ela se sentir inteirada ainda na sociedade, né? De uma forma que você consiga assistir melhor essas pessoas, né? E aqui ele também joga no artigo, na verdade, não fala muito mais, mas ele fala que isso vai melhorar a função imunológica da pessoa, que melhora a capacidade de resistir a doenças infecciosas. Aqui o estudo faz algumas autocríticas, né? Então ele fala que o tamanho da amostra é um estudo pequeno, com N pequeno, feito um estudo transversal, então só pegou aquele momento, aplicou o questionário e avaliou. E aqui fica uma crítica minha também, né? Porque eu acho que eles poderiam ter aplicado pelo menos novamente o questionário no final dos 14 dias de isolamento, para ver se teve alguma alteração, então fazer um mini corte ali, para acompanhar essas pessoas nesses 14 dias, ver se teve alguma alteração, e as pessoas falando, não interagi nada socialmente, ou tive interação, consegui falar com meus familiares, amigos, etc. Ou as pessoas que ficaram com as famílias, comparar com as pessoas que ficaram isoladas completamente, e poderia ter sido algo mais, assim, eu achei. Então fica a minha crítica também, colocando com a crítica que eles já fizeram para eles, né? Quanto ao questionário, era um questionário que a pessoa respondia, então assim, não foi aplicado, não teve uma pessoa mostrando o que deveria ser realmente avaliado, a pessoa simplesmente leu o questionário de Social Capital e respondeu. E também, num estudo futuro, poderia correlacionar, aplicar ainda mais alguns métodos objetivos para avaliar principalmente o sono. Então, por exemplo, aplicar uma polissonografia para ver se essa qualidade de sono está envolvida realmente a questão social, ou se a pessoa tem algum distúrbio do sono envolvido também, um distúrbio obstrutivo, respiratório, etc. Que a gente também não consegue falar. A pessoa fala que dorme mal, a gente acredita pelo questionário que tem a ver com ansiedade, estresse, o social capital, mas e se a pessoa tem uma apneia grave, né? Então fica isso daí também. E também na parte do cortisol, para medir de forma objetiva através a ansiedade pode ser medida pelo nível de cortisol, né? Que a gente vê que o melhor é pela manhã, lá pelas 8 horas da manhã, e o melhor seria o cortisol salivar, né? Concluindo, então, ele fala que durante um período de auto-isolamento individual durante a epidemia do Covid, o aumento do social capital melhorou a qualidade do sono e reduzia a ansiedade e o estresse, né? E esses achados podem ter implicação no oferecimento de saúde pública durante as epidemias de doenças infecciosas. Ou seja, se medidas simples de você aplicar a pessoa a questão da interação social, colocar ela interagindo com outras pessoas mesmo de uma forma isolada, vai melhorar todos os outros parâmetros, entendeu? Então, é isso que mostrava esse artigo. Eu espero que não tenha corrido muito, mas eu também não queria deixar um vídeo muito longo. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, me fala o que vocês acharam. Pode me mandar e-mail, direct, seja lá o que for. Eu respondo vocês, tá? E é isso aí. Isso só foi uma apresentação do artigo, né? Com alguns pontos pessoais que eu coloquei no meio, mas era mais para mostrar esse artigo que eu achei bem legal, que foi feito agora, super recente, na China, durante a epidemia, avaliando coisas que a gente vê no dia a dia, né? Relacionado ao estresse, ansiedade, interação social e o sono, que é essa área tão gigantesca e linda que a gente estuda, né? É isso aí, pessoal. Abraço.